Capítulo 341. O segredo de Shevchenko. Na carta que Fei recebeu do escritório de cartas, mencionava que a Santa Igreja estava fazendo uma investigação sobre ele, e não foi tão detalhada quanto a carta de Paris. Afinal, a escritório de cartas só foi estabelecida há pouco tempo e não conseguia competir com a rede de inteligência que Paris possuía. No entanto, com exceção dos movimentos da Santa Igreja, a carta também mencionou as notícias sobre outras forças em Zenit. Parecia que esses dois chambordianos tinham uma compreensão de ambas as forças na superfície e nas sombras da capital. Fei teve que admitir que tanto o velho Zolask quanto o pequeno Modric eram talentosos coletores de informações. Como uma semente que apenas começou a crescer, o escritório de cartas tinha potencial ilimitado. Fei estava confiante nessas duas pessoas, e ele não estava interessado em fazer a colheita rápida. Um dia, o escritório de cartas se tornaria uma agência de inteligência que estaria no nível da busca celestial e inquérito terrestre. Essas duas organizações eram agências de inteligência de primeira linha que possuíam redes em todo o continente. A aparência calma e relaxada de Fei era sua cortina de fumaça para os espiões secretos da Santa Igreja que o estavam monitorando das sombras. Afinal, Fei era apenas um potencial suspeito no caso do morto-vivo. Uma vez que a Santa Igreja não conseguisse coletar evidências adequadas por um tempo, eles deveriam chamar de volta os espiões. O segundo dia. Estágio de teste de espada N1. A partida final estava prestes a começar. Dezenas de milhares de pessoas circulavam pelo estágio. Exceto pelas áreas de descanso dos dois reinos e da área VIP, em todos os lugares havia muita gente. A multidão estava tão apertada que era difícil enfiar uma agulha. No caso de suas visões serem bloqueadas por pessoas mais altas, algumas pessoas trouxeram suas próprias cadeiras para ficar em pé. No entanto, os mais gananciosos, que trouxeram suas próprias escadas, foram espancados por outros que foram bloqueados por eles. Na janela de 4 horas desde o amanhecer até agora, houve numerosos casos em que surgiram brigas por melhores pontos de observação. Nos casos extremos, até mesmo alguns soldados pobres da patrulha imperial foram atingidos e se feriram. Tudo isso mostrou quão popular era a partida final. Em vez dos habituais 10 magos reais, havia 20 magos reais ao redor da plataforma hoje. Exceto por um mago que era mais velho e tinha cabelos brancos e barbas brancas, todos os outros 19 magos reais eram mais jovens. Com vestes vermelhas de mago que eram parcialmente douradas, elas ficavam a 20 metros de distância e pareciam muito curiosos. Eles também não podiam esperar a partida começar. Pessoas influentes e chefes de grandes forças como Domingues, Tanasha, Paris e Cristal apareceram na área VIP. Apesar do fato de que Tanasha e Paris estavam tentando se matar no pico da montanha oriental em Chambord, elas pareciam muito íntimas em público. Eles se sentaram muito perto uma da outra e sorriram uma para a outra. As duas mulheres bonitas instantaneamente atraíram muita atenção dos homens, mas apenas alguns conseguiram ver as faíscas entre elas. Na área de descanso de Chambord, guerreiros como Lampard apareceram. Mais de uma dúzia deles circulou em volta da linda futura rainha Angela para protegê-la. Isso também atraiu muita atenção. Fei e Shevchenko estavam em frente um ao outro na plataforma. Embora o juiz tenha anunciado o início da partida, ninguém se mexeu. Comparado com os aplausos e excitação do público, a atmosfera na plataforma era relativamente calma. Eu tenho que primeiro agradecer por sua poção. Caso contrário, talvez eu nem conseguisse me levantar, quanto mais vir aqui para competir com sua enorme espada preta fincada na fenda entre telhas de pedra, Shevchenko disse com o escudo de madeira nas costas. Seu corpo forte e sorriso firme deram a Fei uma boa impressão dele. Eu só quero saber o quão forte é a pessoa que derrotou Onisvord. Fei sorriu. Fei sabia que a poção que ele enviara para Shevchenko era eficaz, mas a maior parte da cura foi feita pelos médicos e magos que estavam ao lado de Shevchenko.
A única questão que Fei tinha era que Shevchenko não parecia tão frenética quanto no Divino Cristal. Tanto a aura quanto a aparência pareciam muito diferentes da pessoa que Robin registrou. Por que existe essa diferença? Será que ele ainda não se recuperou completamente? Enquanto Fei estava se perguntando, Shevchenko se curvou para ele educadamente. Este príncipe então tirou o escudo de madeira amarelo e agarrou a enorme espada preta com um aperto. Vosh! Alguma coisa mudou. Uma aura invisível apareceu, e parecia que chamas invisíveis estavam queimando. Fei franziu a testa. Ele sentiu uma mudança indescritível assim que Shevchenko segurou a espada. Parecia que a pessoa na frente dele mudou. Ataque de fogo. A mudança do humilde para o frenético levou apenas um segundo. Depois disso, um forte rugido de raiva que poderia quebrar os tímpanos das pessoas soou. Chamas vermelhas de repente apareceram na espada negra quando ela cortou em direção a Fei como um meteoro. Tink! Fei instantaneamente convocou suas luvas de metal que tinha ganchos atrás e bateu na lâmina da espada. As duas forças colidiram umas com as outras, e um barulho estrondoso soou com o aparecimento de faíscas brilhantes. Os rostos dos 20 magos reais ao redor da plataforma empalideceram quando eles rapidamente lançaram magias de surdez em si mesmos. Os membros da audiência que se sentaram muito perto da plataforma não tiveram sorte, e o sangue flutuou para fora de suas orelhas. Fei sentiu uma dormência em seu braço enquanto uma energia de fogo penetrava em seu braço através das luvas de metal, e a força repulsiva o fez dar um passo para trás. Shevchenko, por outro lado, recuou 5 passos. Ele apoiou a espada negra nas costas para ajudá-lo a aliviar parte da força, e isso criou uma série de faíscas antes que ele finalmente conseguisse estabilizar seu corpo. Força enorme. Este príncipe é dotado dessa enorme força física pelos deuses. Fei entendeu. Parecia que Shevchenko se transformara em outra pessoa quando o escudo e a espada entraram em suas mãos. A aura dominante, suicida e trágica que foi registrada no Divino Cristal finalmente voltou para ele. Corte arrastão rotativo. Quando Shevchenko gritou, a enorme espada negra se transformou em um tornado. Com a ajuda do impulso da espada, ele correu para o ar. Enquanto uma nuvem de energia cinzenta o rodeava, sua lâmina atingiu Fei como uma tempestade. Tink! 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 Uma série de barulhos estrondosos soou. As enormes ondas de energia de impacto ondulavam no ar, e as faíscas eram como os fogos de artifício da noite. Nesse breve momento, o punho e a espada colidiram pelo menos 100 vezes. Depois disso, Fei e Shevchenko se separaram. Fei recuou 3 passos. Shevchenko recuou 8 passos. Embora Shevchenko respirasse pesadamente e parecesse um pouco instável, a poderosa aura à sua volta ficava cada vez mais forte. Como um animal louco, ele instantaneamente pulou para Fei a uma velocidade ainda mais rápida assim que estabilizou seu corpo. Corte horizontal. Com loucura, a espada preta cortou horizontalmente e desenhou uma única linha no ar. Embora fosse simples, continha muita energia. Parecia que ia cortar a terra ao meio. Ah, bom. Fei não tinha um adversário que pudesse levá-lo diretamente usando força física pura. Embora ele não precisasse liberar todo o seu poder, essa batalha agressiva e direta o fez se sentir muito energético. Sem se esquivar, ele se moveu e atingiu diretamente a lâmina da espada usando os 2 punhos. Nos últimos dias, a força de Fei estava aumentando rapidamente e constantemente. Depois de matar muitos monstros na noite passada, seu personagem bárbaro estava no nível 80, e já era equivalente a 9 estrelas de nível intermediário. Como ele era muito mais forte que Shevchenko, não teve problemas para enfrentar o ataque. Apenas as palmas das mãos ficaram um pouco dormentes depois. Abra! Shevchenko, que estava em um estado frenético, continuou a gritar. Seus olhos estavam vermelhos, e as veias na mão que segurava a espada haviam se erguido como as raízes de uma árvore. Ficou claro que ele estava usando toda a sua força.
No entanto, ele não conseguiu puxar a espada que estava entre os punhos de Fei. Fei balançou a cabeça levemente. Depois que ele lutou com Shevchenko, ele sentiu que a derrota de Onisvord tinha mais do que isso. Embora Shevchenko fosse capaz de ameaçar o gênio da espada com sua força, era quase impossível derrotar o Onisvord. Que pena que o Onisvord tenha tido um fraco desempenho na semifinal e a balança tenha sido lentamente inclinado por Shevchenko. Porque Onisvord teve um desempenho ruim. Isso era um mistério. Agora, Fei descobriu outro segredo sobre Shevchenko. Quando Shevchenko entrou em batalha, ele entrou em um estado frenético. Era semelhante à teoria da personalidade múltipla na vida anterior de Fei. Uma pessoa instantaneamente assumia outra personalidade quando encontrava algumas pessoas ou algumas coisas. Quanto a Shevchenko, ele era um cara brilhante e simpático em circunstâncias normais, mas ele entrava no estado frenético quando segurava o escudo de madeira e a espada negra. Nesse estado, Shevchenko seria tão consistente quanto um robô, e ficaria mais forte à medida que a batalha se prolongasse. Tink. Fei balançou os punhos e sua força nas 9 estrelas foi rapidamente liberada e contida. Bus. Bus. Sob essa quantidade insana de força, a espada negra voou para fora da mão de Shevchenko como se tivesse sido atingida por um raio, e o corpo denso da espada zumbiu ao vibrar rapidamente no ar. Quando caiu de novo e se espatifou na plataforma, toda a plataforma tremeu violentamente como se uma montanha caísse sobre ele. Todas as pessoas na plateia ofegaram de surpresa. O que aconteceu em seguida provou a teoria de Fei. Sem a espada negra na mão, as chamas vermelhas aterrorizantes nos olhos de Shevchenko desapareceram e sua expressão se transformou de frenética em confusa e depois em brilhante. O cara brilhante e simpático voltou.